E aí pessoal, tudo bem? Legal? Vamos dar início aí então aos trabalhos de continuidade das aulas de Direito das Obrigações. Adotamos aí esse modelo agora, tendo em vista as circunstâncias aí envolvendo essa questão do Covid-19, coronavírus, que acabou por impossibilitar os nossos encontros aí semanais, as aulas expositivas presenciais. Os senhores sabem que eu tenho resistido bastante a essas questões tecnológicas, mas essa via me pareceu aí, esse meio me pareceu mais viável, então a gente está fazendo essa experiência, ok? Então, maravilha! Dando continuidade àquilo que nós já havíamos tratado desde o início do semestre, cuidando do direito das obrigações, encaminhei aos senhores, inclusive, algum material didático, né, alguns slides, para que pudessem o quê? Servir de apoio durante as aulas expositivas. Os senhores sabem que eu prefiro o quadro, né? Costumo brincar, dizer que eu sou professor à moda antiga, né? O professor ainda do tempo do GLS, né? Giz, lousa e saliva, mas independentemente disso, adotamos aí também o que? A confecção de alguns slides, alguns apontamentos nos slides para aquecer os debates ao longo das aulas expositivas, de modo que os senhores possam também o que? Antecipar as pesquisas, não só a partir do plano de ensino, mas também por meio desses slides, ok? Então, retomando, eu me recordo que um dos últimos apontamentos que fizemos, né, ao longo das nossas aulas expositivas foi conceituar, né, as obrigações, né, o direito das obrigações, trazer aí alguns conceitos. Fizemos aí uma breve, inclusive, digressão histórica, né, para que pudéssemos ter uma contextualização do tema, a partir, inclusive, aí, do direito hebreu, né? Tem até um trecho que nós citamos aí, que os romanos, né, havia aquela situação envolvendo o quê? A responsabilidade pelo débito, né, pelos débitos a partir da responsabilidade pessoal, ou seja, o devedor acabava respondendo aí com o seu próprio corpo, não é isso? É isso que nós extraímos lá, inclusive das leis das 12 tábuas, né? 450 a.C., em que o devedor ele se sujeitava ao seu credor de diversas formas, respondendo inclusive com o próprio corpo, né? Ou seja, o devedor ou os devedores, havendo pluralidade de credores, teriam aí direito ao corpo, né, a vender essa pessoa que estivesse aí, com quem tivesse esse crédito, né, vendendo, podendo inclusive escravizá-la e, em última circunstância, numa última situação, matá-la, né, podendo inclusive matá-la. E isso sofreu uma modificação ao longo dos tempos, né? Conversamos também a esse respeito com a Lex Poetelia Papira, né? Que data aí um pouco menos, né? 428 a.C. A partir dali passou-se a conceber a ideia de uma responsabilidade que não mais se revertesse de modo pessoal em relação ao devedor, mas sim da responsabilidade patrimonial, e isso até os dias atuais vem se mantendo, ok? Então, feita essa contextualização, passamos aí então pelo conceito, falamos aí, os senhores que estão acompanhando pelos slides aí que foram disponibilizados, falando dessa relação jurídica então obrigacional a partir
que seria uma relação jurídica de crédito, né? Ou seja, aquela relação que se estabelece de pessoa a pessoa a partir de uma obrigação. Relação essa que tem algumas características, como o fato de ser uma relação jurídica transitória, ok? Conversamos bastante aí, fizemos uma reflexão a partir do conceito dado pelo professor Carlos Roberto Gonçalves, né? Uma relação jurídica pessoal de crédito e que teria esse caráter de transitoriedade, uma vez que não se admite esta vinculação, né? Uma vinculação aí, por assim dizer, vitalícia, né? Alguns doutrinadores, a exemplo do professor Carlos Roberto Gonçalves, irá dizer que acaso se admitisse essa vinculação, né, entre pessoas de modo vitalício, estaríamos aí por institucionalizar um modo de escravidão moderno, ok? E nesse sentido, seria uma escravidão convencional, né? Algo aí moderno para os dias atuais. E nesse aspecto eu teci aí, falei, olha, vamos ter cuidado, né, com algumas pegadinhas aí que temos observado em alguns concursos públicos, relacionando esse aspecto da transitoriedade do vínculo obrigacional com relação aos contratos de prestação de serviço, né? Contrato de prestação de serviço que nós tivemos a oportunidade de observar a partir do artigo 598 do Código Civil, que tem um prazo específico aí, um prazo máximo de 4 anos, ok? E uma segunda observação, um segundo ponto, né, no OBS 2, como a gente costuma fazer, daqui a pouco a gente vem para a lousa também, ter cuidado para não gerar nenhum tipo de confusão com o contrato de trabalho por prazo indeterminado. Isso é uma disciplina aí de outros professores, né? Uma questão que os senhores irão ver aí de maneira detida e com muita propriedade com a professora Fernanda Nicasso. Tá joia? E feito isso, fizemos também o que? Aquela dicotomia, né? Fazendo uma breve digressão de tudo que pudemos estabelecer debate ao longo dos nossos encontros. A dicotomia entre o direito obrigacional e o direito real. E foi nesse aspecto que falamos, né, que, diferentemente das relações de direito obrigacional, que é uma relação jurídica estabelecida de pessoa a pessoa, isso, de pessoa a pessoa, daí ser chamado também de relação jurídica pessoal, né? Relação jurídica pessoal. Inclusive, a terminologia adotada pelo Código Civil, relação jurídica e direito pessoal, lá no artigo 84, os senhores se recordam disso? Lá no artigo 84 do Código Civil. Então, fizemos essa distinção entre a relação jurídica de direito obrigacional, né? Obrigações, lá, primeiro livro da parte especial do Código Civil, e as relações jurídicas que é tratada no livro Direito das Coisas. No livro Direito das Coisas, nesse instante é interessante, essa sugestão é dada sempre ao longo das nossas exposições, o que? Fazer uso do índice, né? Fazer uso aí da sua legislação e do índice para que a gente tenha o quê? Para que a gente tenha uma visão completa, né? Consiga fotografar aí o próprio índice do Código Civil, ok? Para a gente ter essa visão contextualizada sobre todos, né? Foi isso que fizemos, sempre insistir em dizer, olha, né, precisamos nos localizar no código, ok? E fazemos isso como? O primeiro passo é ter uma ideia ampla a partir de onde? A partir do índice.
Vejam, o Código Civil que conversamos é uma lei ordinária, Lei 10.406 de 2002, é isso. Entrou em vigor em 2003, janeiro de 2003, e é composto por duas partes. Esta lei é composta de duas partes. Parte geral, que contém 3 livros, né, que trata das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos, e a parte especial, que tem como primeiro livro, o livro que inaugura, né, a parte especial, acompanhando aí na legislação, a parte especial, que é o direito das obrigações, né? do direito das obrigações, que se inicia aí lá no artigo 233 e vai até o artigo 965. Tá joia? 965. Ótimo. Ótimo. Então vamos lá. 965, para daí então, no 966, se iniciar o segundo livro, que é o livro de Direito de Empresa. Tá joia? Maravilha, então vamos, né? Eu falei aqui a respeito do direito das coisas, vamos só confirmar isso, né? Eu já disse aí em diversas ocasiões, não se deve decorar absolutamente nada, nós temos de ter, né, o vade-mecum sempre próximo de nós, justamente para que tenhamos a possibilidade do quê? A possibilidade de confirmar, tá joia? Direito das coisas, como eu havia falado, é o livro 3, então vamos aqui colocar, ó, obrigações, livro 1, da parte especial, já o livro 3, que trata do direito das coisas, e aí nós teremos uma relação jurídica diferenciada, né? Nesse caso, nós teremos uma relação jurídica vertical, em que a pessoa, entre pessoa e coisa, tá? Entre pessoa e coisa. Por isso também é chamado de uma relação, né, essa relação jurídica, de relação jurídica de direito real. A minha lousa aqui é bem menor do que a que nós temos lá. Relação jurídica de direito real. Por que de direito real? Justamente porque coisa, né, do latim res, joia? Do latim aí, res. Maravilha, pessoal? Então vamos lá. E aí, mas continuamos aí os nossos estudos, falamos também a respeito de outras distinções, né, sobre algumas características aqui em relação, para se distinguir aí, tornar clara aí a distinção entre o direito das obrigações e o direito das coisas, falando, né, por exemplo, como eu acabei de dizer, aí, esse caráter, nessa relação obrigacional de ter um caráter de transitoriedade, aqui não, né? O direito das coisas tem um caráter completamente diferente. Afinal de contas, esse direito aqui, ele é um direito que ultrapassa, inclusive, a própria vida. Vejam, o direito dos direitos reais, há a possibilidade, inclusive, do quê? Da transmissão desse direito a quem? Aos eventuais sucessores do seu titular. Isso aí é uma matéria que será, né, um conteúdo que será desenvolvido no livro 5 lá do Código Civil, na parte especial do Código Civil, o livro 5, que trata do direito das sucessões, e em breve também iremos fazer esse tipo de abordagem. Tá joia? Os senhores terão oportunidade de desenvolver também esse respeito. Joia? E aí tem no material aí, os senhores, eu não enumerei as páginas, mas tem aí até um quadro explicativo em que nós fizemos aí essa distinção entre direitos reais e os direitos pessoais, patrimoniais, né? Não podemos confundir, mas não nos esquecer do quê? De que esses direitos pessoais, né, eles estão aí divididos em duas grandes frentes, os direitos pessoais patrimoniais e os direitos pessoais não patrimoniais, ou seja, aqueles direitos
relativos ao quê? Os direitos relativos à personalidade, né? Aqueles direitos que têm o condão de permitir o quê? Uma vida digna, estão ligados àquele valor fonte da Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana. É isso? Isso é um valor fonte, um supra-princípio, e observado a partir da literalidade do texto na nossa lei fundamental, é um dos fundamentos da República que se encontra positivado, né? Que se encontra, a sua previsão está no artigo 1º, inciso 3. Tá joia? Já esses direitos, né, de personalidade, eles se encontram positivados no Código Civil a partir do artigo 11. Na verdade, entre o artigo 11 e o artigo 21. Ok? E também os direitos de família. Tá? Então são os direitos o quê? Esses direitos da personalidade têm esse catálogo, um catálogo que se destina ao quê? A tutelar essa dignidade que a todos nós é conferida. Por isso que alguns autores vão tratar isso como direitos existenciais, ok? Então, só não criar nenhum tipo de confusão. Eu sei que em sala eu conversei bastante sobre isso com os senhores, não ter esse tipo de, né, de confusão, aquilo que Kant, em uma de suas belas obras, ele faz essa advertência em que nós devemos ter cuidado em não coisificar as pessoas. Coisa é coisa, pessoa, pessoa, ok? Coisas têm valor, pessoas não. Pessoas têm dignidade, e em dignidade todos nós somos iguais, em dignidade, ok? Então vamos lá. Feita então essa breve introdução, falei também, não podemos nos esquecer, conversamos também a respeito de algumas obrigações que, embora sejam de direito pessoal, acabam contendo aqui alguns dos elementos do direito das coisas, né? O direito das coisas que os senhores terão um semestre específico para estudar a esse respeito. Mas desses elementos que já foram, né, trazidos para que tenhamos aí, para que a gente possa fazer essa distinção, algumas obrigações mantêm aqui alguns elementos de direito real, de modo que são chamadas de obrigações mistas, né? Obrigações mistas. Os dois exemplos que constam aí do material que foi encaminhado aos senhores são as obrigações com eficácia de direito real, conversamos aí, né, a esse respeito, porque ela guarda uma das características do direito das coisas, que é essa oponibilidade erga omnes, né? Oponibilidade erga omnes. Por quê? Porque as obrigações de direito pessoal, a característica é exatamente o quê? De efeito inter partes, ou seja, somente esta relação jurídica ela opera efeito apenas e tão somente entre as partes, diferentemente das relações jurídicas de direito real, porque as relações jurídicas de direito real, não. Aqui nós temos o quê? Nós temos a eficácia contra todos, aquilo que em latim se denomina de eficácia erga omnes. E aí, a título de exemplo, nós trouxemos o quê? As relações jurídicas que se estabelecem de pessoa a pessoa, inclusive disciplinadas pela lei geral, que é o Código Civil, e também de maneira especial na lei de locações. E foi nesse contexto que nós colocamos o quê? O exemplo das cláusulas, né? É isso mesmo. O exemplo das cláusulas de vigência do contrato de locação. Então essas cláusulas de vigência, vejam, elas, embora
estejam dentro de uma relação obrigacional, de um contrato que vinculam apenas as partes, elas têm eficácia também o quê? Erga omnes. Tem eficácia erga omnes, ok? Onde é que nós vamos ver isso? Aí no material de vocês aí. Lá na lei, né? A lei de locações, ou seja, a lei 8.245 de 1991 e também no artigo 576 do Código Civil. Joia? Esse é o primeiro exemplo de uma obrigação mista, ou seja, uma obrigação com eficácia real. Os dois exemplos são esses, né? A cláusula de vigência na 8.245 de 91. Opa, o artigo, né, professor? Qual é o artigo lá da 8.245? O artigo 8º. O artigo 8º lá da Lei de Locações. Joia? E o 576 do Código Civil. Né? Na verdade, o que acontece? Esses dispositivos, eu gostaria que os senhores acompanhassem isso, pause o vídeo, olha só, agora é possível, né? Em sala de aula, nesse instante, nós estaríamos o quê? Fazendo a consulta. Então, se for o caso, pause o vídeo e vá e consulte aí a tua legislação. É importante, sempre chamei atenção para esse fato, é importante que tenhamos o quê? Esse contato, né, com a legislação, e inclusive com esse aspecto gráfico. Afinal de contas, somente poderá se utilizar em provas, pelo menos até onde, né, não tenho notícias até o momento de que fora franqueado por ocasiões de realização de provas a consulta no smartphone. Não, em smartphone, tablet, qualquer equipamento eletrônico. Se utiliza até hoje o que? Apenas então somente a legislação física, né, para consulta. E aí o que acontece? É importante ter esse teu contato com a legislação, inclusive com o aspecto gráfico. Né? Não só aprender a manusear esse instrumento, o vadimétrico, como ter esse contato com o aspecto gráfico para facilitar na hora da consulta. Mais uma vez aí fica a dica, ok? E ao lado aí também, dentro aqui dessa ideia aqui das obrigações mistas, obrigações com eficácia de direito real, nós colocamos também o que? A par da cláusula de vigência, um segundo exemplo aqui, ó. Primeiro exemplo, um segundo exemplo que está ligado ao direito de preferência, joia? Direito de preferência, que vai ter aí, né, os senhores vão ter oportunidade de trabalhar de maneira detida esses institutos quando forem estudar os contratos em espécie, e inclusive quando forem estudar também o que? Sucessões. Afinal de contas, é perfeitamente possível o que? Ceder, né, os direitos sucessórios, e aí neste caso esse Instituto do Direito de Preferência, ele integra também, faz parte, afinal de contas é um contrato, né? É um contrato, cessão de direitos hereditários, e aí neste caso também os demais coerdeiros fazem jus a esse direito de preferência. O direito de preferência que está positivado lá no artigo 504 do Código Civil. Veja, né, estão a despeito do artigo 8º aqui da Lei 8.245, os demais estão positivados onde? Dentro, né, daqui, ó, do livro 1, voltado aqui para as questões relativas aos contratos em espécie. Tá joia, meus amigos? Então vamos lá, né? Eu penso que eu tenha contribuído aqui. Falamos então de algumas obrigações que são mistas, que trazem aí
uma relação de direito pessoal, mas com alguma das características aqui dos direitos reais. Neste caso específico aqui, né, este efeito aqui, erga omnes. E onde que se dá isso, professor? Por que esse efeito erga omnes? Ou seja, porque extrapola, né? Porque ele extrapola esse âmbito aqui de efeito que seria de pessoa a pessoa. Por quê? Porque o parágrafo terceiro aqui, nesse caso aqui, já que eu dei o exemplo, ó, o parágrafo terceiro aqui do artigo 8º, é isso, está aí nas anotações aí, ó, do artigo 8º, é isso mesmo, o parágrafo terceiro irá nos informar que a pessoa, né, que se subroga, ou seja, a alteração pessoal nessa relação jurídica, a alteração da pessoa enquanto locadora, né, ela terá de respeitar o quê? O prazo estabelecido com o locador. Então, no momento em que o locador, ele faz a alienação daquele bem que estava locado, né? Vamos lá, locador, locatário, faz o que? A alienação do bem. Quem adquiriu o bem se subroga nos direitos, ok? Em relação ao locatário. Em relação ao locatário. De modo que o locatário também terá respeitado o seu prazo de locação, a cláusula que consta o quê? A vigência daquela relação jurídica, daquela relação contratual estabelecida. Ficou claro isso? Veja, isso está alcançando uma outra pessoa que não fazia parte da relação contratual. Daí chamar-se o efeito erga omnes, ou seja, pouco importa quem viesse, né, alienar, melhor dizendo, adquirir o imóvel do locador. Quem se subrogou, ou seja, substituiu a relação aqui e passou a condição de locador, deve cumprir aí a cláusula de vigência, ou seja, o período estabelecido para a locação. Ok? E, a despeito disso, veio, né, dessas obrigações mistas, né, dentro dessa visão de obrigação mista, uma obrigação pessoal com efeito de direito real. Por fim, foi o segundo exemplo, existem muito mais, mas me parece que esses dois exemplos nós fizemos esse recorte, até porque teremos aí alguns exercícios nesse sentido, e deixo para que os senhores fiquem à vontade para contribuir com outros exemplos, de modo que, né, possamos aquecer os debates aí durante as aulas expositivas. E eu de coração torço para que isso, né, para que tenhamos aí o mais rápido possível se restabeleça, até porque as aulas expositivas, confesso que de minha parte, são muito agradáveis. Me agrada muito estar em sala de aula, ter esse contato, e nos gera uma certa tristeza e preocupação todo esse estado de coisas, pessoas enfermas, né? Nós não sabemos ao certo, né, os desdobramentos de toda essa patologia, não sei se seria esse o termo correto, de todas essas enfermidades que acometem as pessoas. Então, que possamos aí elevar os nossos pensamentos de modo que, né, de interceder de alguma forma para aqueles que creem em oração, para aqueles que, né, têm outros pensamentos em forma de energia boa, deslocamento de boas energias, para que as pessoas se recuperem e voltamos aí às nossas vidas aí, né, ao ritmo, vamos dizer assim, normal, por assim dizer, normal, que vínhamos tendo, né, que isso logo passe. Mas vamos lá. E um segundo exemplo em relação a essas obrigações mistas, tratamos aí das obrigações propter rem, né? Obrigação propter rem. Obrigação propter rem
esse aqui seria o segundo exemplo. Obrigação próprio terreno, né? Que preserva todas as características de direito pessoal. Preserva todas as características de direito pessoal. E mantém apenas uma característica de direito real. E que característica seria essa, professor? Né? Que característica é essa, professor? Né? Essa característica é o seguinte, né? Olha só, dá uma olhada aí no teu material. Nós colocamos, né? É a característica denominada de aderência. Né? De aderência. Professor, mas o que viria a ser essa questão da aderência? Meus amigos, essas obrigações, né, essa característica da aderência, é uma obrigação que surge da aquisição do direito real de propriedade. Né? Quando alguém adquire, né, um imóvel, ele passa naquele instante a se tornar responsável por todos os débitos, por todas as dívidas, por todos os débitos que eventualmente ele tenha. Veja, os grandes exemplos aqui seriam o quê? Vamos dar um exemplo. O fato gerador, o que gera uma obrigação fiscal relativa ao IPTU é o fato de se tornar proprietário. Um outro exemplo seria taxa condominial, taxa de incêndio, proprietário de algum imóvel rural, o fato gerador do ITR é ser proprietário de imóvel rural. Ser proprietário de veículo automotor surge para o proprietário o dever relativo ao quê? Ao pagamento do IPVA. São tributos que surgem a partir do direito de propriedade. Agora, interessante é que todos estes deveres, todas estas obrigações, elas não estão vinculadas à pessoa, mas sim à coisa. Daí a terminologia obrigação, que está dentro de um campo de uma relação pessoal, mas próprio terreno, ou seja, próprio da coisa, de modo que, ainda que haja alienação daquele bem, estas obrigações, pelo princípio da aderência, acompanham a coisa. Ok? Então vejam, trata-se de uma relação de direito pessoal, mas com essa eficácia de direito real. E foi nesse instante que eu lancei duas questões, duas perguntas aos senhores. Duas perguntas. A primeira pergunta, primeira delas: o promitente comprador, ele responde pelas obrigações próprio terreno? Será que o promitente comprador, aquele que tem um compromisso de compra e venda, será que ele responde por essas obrigações próprio terreno? Vejam, senhores, essa resposta nós iremos encontrar onde? Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem assentado o entendimento no sentido de que sim, de que essa obrigação, a obrigação própria, a obrigação ou as obrigações próprio terreno, elas são transferidas, inclusive, ao promitente comprador a partir da entrega das chaves. A partir da entrega das chaves, o promitente comprador já estaria obrigado, porque essa obrigação, ela advém de onde? Advém da coisa. Já as obrigações provenientes
de violação ao direito de vizinhança, obrigações decorrentes também de normas de proteção ao meio ambiente, tem o condão de gravar e de acompanhar a coisa também. Ok? Por óbvio que o adquirente, né, o adquirente aqui, ele pode eventualmente buscar o quê? Buscar uma indenização. Evidentemente que o adquirente pode se voltar e discutir essas dívidas, eventualmente por um lapso não percebidas no momento da aquisição, e discutir isso com aquele que alienou, né, com o vendedor. Mas isso é uma discussão à parte, que não altera em nada a relação de débito para com a coisa e o atual proprietário. Ok? Então ficam essas duas observações aqui em relação às obrigações mistas, né, as cláusulas de vigência, o direito de preferência e as obrigações próprio terreno, tendo inclusive aí no material que encaminhei aos senhores uma jurisprudência e algumas jurisprudências nesse sentido, jurisprudências relativamente recentes que são do ano de 2015. Tá joia? Bom, pessoal, retomando então as nossas reflexões, falamos então, né, dessa questão envolvendo a responsabilidade pelos débitos, essa responsabilidade civil pelos débitos, tema esse que será aprofundado em breve, mas do ponto de vista histórico, dessa direção histórica, a responsabilidade que se iniciou, a responsabilidade pessoal, né, em que o devedor responderia pelo seu débito com o próprio corpo, como já foi dito, né, tendo a possibilidade de ser vendido, né, de ser escravizado ou até mesmo morto, né, pelo seu credor. E isso deixou de existir a partir da Lex Poeterea Papira, né, e transferindo então, deixando essa responsabilidade de ser pessoal e passando a ser exclusivamente patrimonial. E é sobre isso que eu gostaria de convidar os senhores a refletir a respeito do quê? Se essa responsabilidade, vamos fazer aí, né? Se essa responsabilidade civil agora patrimonial, se ela seria ilimitada. Se ela seria ilimitada. A responsabilidade civil patrimonial, ela é ilimitada? Essa é uma pergunta que se impõe, né? Algo que exige de nós o quê? Um posicionamento. Vejam, senhores, desde os primeiros semestres, né? Eu diria até que desde o primeiro dia, o que nos leva, né? Se estivesse na sala de aula, por dizer, o que nos traz a sala de aula é exatamente o quê? A necessidade de não se conformar com o quê? Com o trabalho do legislador. Afinal de contas, o legislador é aquele responsável por inovar a ordem jurídica, né? Por inovar a ordem jurídica a partir das leis. E vejam, a que nós estamos utilizando aqui nesse exato instante é a 10.406 de 2002, que é o Código Civil. Mas a interpretação literal, os senhores já sabem, né? Interpretação essa feita por qualquer pessoa que seja alfabetizada, que conheça o mínimo do idioma pátrio, né? Do idioma oficial da nossa República, não parece ser suficiente. Veja o que diz, te convido aí nesse instante a abrir meu código, que eu já não sei onde eu coloquei aqui, mas a examinar o que? A literalidade do artigo 391 do Código Civil. O que diz o artigo... o código está aqui.
o que diz o artigo 391 do Código Civil. O artigo 391 do Código Civil, os senhores que estão acompanhando aí, eu vou sempre insistir, estudem com a legislação sobre a mesa. Né? O artigo 391 nos diz que pelo inadimplemento, pelo descumprimento das obrigações, respondem o quê? Todos os bens do devedor. Todos os bens do devedor. Ou seja, havendo o descumprimento contratual, havendo inadimplemento, que é um tema que nós iremos observar também de forma detida, detalhada, em breve, como se dará a responsabilidade desse devedor? A responsabilidade se dará com todos os seus bens. Todos os bens do devedor irão responder aí por esse inadimplemento. E aqui fica esse questionamento. Porque vejam, senhores, haveria neste caso algum tipo de limite executório para a execução desse crédito por parte do devedor? Vamos colocar, né? Haveria, ou há limites, né, executórios? Há limites executórios? Essa é uma pergunta que se impõe. Porque vejam, senhores, a prevalecer a literalidade do artigo 391, vejam, se havendo aí um desequilíbrio, né, econômico-financeiro, um inadimplemento aí por razões que não nos cabem, penso que não seja prudente aqui devagar a respeito, olha só o momento que estamos vivendo. Será que todos os bens do devedor, quer dizer, seriam todos os seus bens reduzidos a pó? Pensando aí em alguém que tenha família, isso nos causa uma certa perplexidade. Mas até mesmo aquele que não tem uma família constituída nos moldes, né? Família no seu sentido mais tradicional, por assim dizer, com filhos, né? Aquela família que o Titãs menciona em uma de suas canções, muito bacana. Que situação esse devedor ficaria? Né? E aí, penso, meus amigos, que como nós estamos estudando o direito civil, mas em uma visão de um direito civil constitucional, há necessidade do quê? Há necessidade de fazer uma leitura, né? Uma leitura, deixa eu anotar aqui, uma leitura sistemática, né? Uma leitura sistemática deste artigo 391, com determinados valores, com determinados princípios constitucionais. Determinados valores com determinados princípios constitucionais. Essa releitura, né, essa necessidade de uma leitura sistematizada, ou seja, dentro de do nosso sistema jurídico, a partir da nossa lei fundamental, nos permite, inclusive a partir da doutrina balizada, e aí eu me refiro ao professor Luiz Edson Fachin, inclusive ministro, né, do Supremo, da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, tem uma obra muito interessante, deixa eu anotar aqui para os senhores, tem uma obra muito interessante, professor Luiz Edson Fachin, olha aqui, ó, professor
Luiz, um civilista, né? Olha aí, Luiz Edson Fachin. Professor Luiz Edson Fachin tem uma obra muito interessante, denominada de Estatuto do Patrimônio Mínimo. Estatuto do Patrimônio Mínimo. Estatuto do Patrimônio Mínimo. Né? Essa teoria, né, uma teoria jurídica trazida e encampada pelo professor Luiz Edson Fachin, que vai traçar aí elementos que permite aí uma releitura a partir do artigo 391 em relação a todos os bens do devedor. E aí nós teremos o que com isso? Teremos, a partir dessa releitura, alguns limites, né? O estabelecimento de alguns limites a esse direito de executar, do credor executar esse crédito. Teremos aí essa possibilidade. Vejam, senhores, que se leva em consideração alguns valores, alguns princípios constitucionais. Em especial, penso que seja interessante que possamos refletir, em especial, aqueles atinentes ao quê? Aqueles atinentes aos direitos sociais. Vejam, que estão listados lá no artigo 6º, né? Os senhores aí que estão desenvolvendo estudo a respeito dos direitos fundamentais, né, da sua evolução, né? Lá o artigo 6º, que trata dos direitos de segunda dimensão ou segunda geração, essa questão terminológica aí deixa o professor de Direito Constitucional, que seriam direitos sociais ligados ao quê? À alimentação, direitos ligados também ao quê? À moradia, o direito social à moradia, o direito social ao lazer, à segurança. Então vejam, essa leitura sistematizada, essa leitura a partir desses princípios, desses valores constitucionais, em especial do artigo 6º da Constituição Federal, irá o quê? Irá nos fornecer elementos para pensar o quê? A possibilidade de existirem limites executórios e não o quê? A responsabilidade patrimonial ilimitada do devedor. Joia? Então, a título de exemplo de alguns desses limites, eu vou indicar alguns desses exemplos e encerro, né, esse nosso encontro que já se estendeu. Na verdade, originalmente pensei em fazer dois blocos de 30 minutos, mas acabei estendendo. Então vejam, eu vou citar aí alguns exemplos para que os senhores anotem, façam essa anotação, e para que durante o período, né, das aulas expositivas nós possamos estabelecer o que? Algumas discussões a esse respeito, no fórum de discussões na área do aluno, lá naquela plataforma, que é a plataforma do Blackboard. Tá joia? Então, quais seriam aí alguns exemplos, professor? Exemplos, olha aqui, ó. Exemplos de limites, né? De limites executórios. O primeiro eu já dei a dica aqui para os senhores. Olha só, um dos exemplos é o direito à moradia. O direito à moradia, que é um direito social. O direito à moradia está lá no artigo 6º da Constituição Federal. E o legislador, seguindo essa diretriz, né, estabelecida pelo legislador constituinte, ele, cumprindo essa determinação, ele regulamentou isso, regrou, melhor dizendo, né, na Lei
8.009, famosa lei, ó, Lei 8.009 de 1990, na lei denominada bem de família. Olha aí, né? O bem de família. O bem de família, denominado bem de família legal. Nesse mesmo sentido, nós temos outra disposição, né? Outra disposição também, constante, inclusive, do próprio Código Civil, né? Do próprio Código Civil, que está lá no artigo 1000, a partir, melhor dizendo, do artigo 1711, olha aqui, ó, Código Civil, artigo 1711 e seguintes, 1711 e seguintes do Código Civil. Tá joia? Esses seriam aí alguns exemplos. Eu vou deixar mais um. Por quê? Porque, veja, estamos trabalhando com uma legislação aqui do ano de o Código Civil, 2002, e a Lei 8.009 do ano de 1990. Agora vejam, senhores, como nós temos o quê? Uma sociedade dinâmica e um direito, né, que se esforça ao máximo em tentar acompanhar esse dinamismo e, em algumas vezes, vamos dizer assim, aprimora os institutos, facilita aí, muitas das vezes aí, a nossa atividade. Vejam que nós temos o Código de Processo Civil, né? Alguns vão chamar do novo Código de Processo Civil, que é uma lei de 2015 que entrou em vigor no ano de 2016, relativamente recente. Então veja, e lá no Código de Processo Civil nós teremos os artigos, anota aí, 832 e 833, artigo 882 e 833, que irão estabelecer também o que? Limites executórios para o credor. Mas joia, para o credor. E aí os senhores nesse instante poderiam me questionar, professor, como é que nós, né, como que se faz essa interpretação sistemática, né, como que essa releitura do artigo 391, então por acaso essas disposições estariam por revogar o artigo 391? A resposta é não. A resposta é não. Professor, como compatibilizar esse aparente conflito existente entre normas especiais, a norma geral, a norma adjetiva também, né, a norma processual, como compatibilizar isso? E a resposta é relativamente simples, meus amigos. A resposta é relativamente simples. Porque basta que, né, que a gente dê atenção, como eu sempre cobrei isso dos meus alunos, desde o direito privado, desde o primeiro semestre, lá em direito privado, quando a gente dá atenção, né, a um diploma não muito recente, um diploma de 1942, né, denominado Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Sempre que houver a necessidade, né, de interpretação, e é esse o nosso papel. Eu vou insistir mais uma vez, prometo que é a última, pelo menos nessa nossa aula de hoje. O leigo, todas as demais pessoas que não se dedicam a essa ciência como nós, fazem a interpretação literal. Não é o nosso caso. E uma das leis, talvez a mais importante, para que tenhamos a possibilidade de fazer uma interpretação mais adequada, é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É a LINDB. E é a LINDB que irá estabelecer o quê? No seu artigo
segundo. Parágrafo segundo. A melhor interpretação para esse questionamento relativo a como compatibilizar as regras de direito geral, havendo o quê? Uma aparente contradição com as regras de direito especial ou do direito aqui adjetivo, do direito processual. É o artigo 2º. E o artigo 2º nos diz, eu sei que nesse exato instante, os senhores correram e abriram aí a LINDB, esta lei que antecede aí o Código Civil. Olha só, vejam, é uma lei que está entre a Constituição Federal, aí no teu Vagimeco, e o Código Civil. A antiga lei de introdução ao Código Civil, a atual lei de introdução às normas do direito brasileiro. A terminologia essa que foi mudada aí no ano de 2010, tema para um outro momento. Vejam, o parágrafo 2º, ele nos diz que a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais, a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais, a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Logo, nós temos a revogação do artigo 391? Por óbvio que não. Por óbvio que não. Nós apenas realizamos o quê? Uma interpretação sistematizada. Uma interpretação desse dispositivo do Código Civil a partir do quê? A partir das diretrizes fixadas pela Constituição Federal. A partir das diretrizes fixadas, inclusive encampadas pelas regras de direito processual. Então eu gostaria que nesse exato instante, sempre também fiz essa observação, use com muita parcimônia o marca-texto. Agora é o momento de pegar o marca-texto. Pega o teu marca-texto e volta o teu olhar novamente para o parágrafo 2º aí do artigo 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Novamente, a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, ou seja, a par, entenda-se, ao lado das já existentes, não revoga e nem modifica a lei anterior. Se me permite de uma maneira bem coloquial, bem chula, por assim dizer, o grande engasgagato na interpretação disso aí, e que aqui veste como uma luva, é as disposições, as normas, né, a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais, a par. A par significa ao lado das já existentes. Por isso não há, em hipótese alguma, revogação do artigo 391, mas sim uma leitura a partir, pela terceira vez estou repetindo, a partir dos valores, dos ditames, dos parâmetros constitucionais estabelecidos. Tá joia? Eu te espero no horário da aula para o fórum de discussões e te desejo, do fundo do meu coração, um dia, uma noite, uma madrugada, aí eu não sei que horas você está me vendo, muito proveitosa de estudo. Tá bom? Permaneçam na paz.